Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Eu sou Bruno Porto, sócio da PwC e lidero a área de saúde, que inclui todos os aspectos de consultoria corporativa, de forma geral, gestão, e também a parte tributária. Vou falar um pouco com vocês hoje sobre a reforma tributária no setor farmacêutico. Hoje, no Brasil, a gente tem uma carga estimada de mais ou menos 31,3% de tributos indiretos, né, tributos sobre consumo, que são aplicados no preço de medicamentos de forma geral. Essa tributação ela não é homogênea. O que a gente vê é uma tributação muito descoordenada hoje, onde medicamentos do tipo OTC têm uma tributação mais cheia, né, fazem parte lá do que se chama de lista negativa, não tem os benefícios de ICMS e demais tributos. E a gente vê também uma outra linha de medicamentos para câncer, para HIV, com uma tributação mais leve, com benefícios, com incentivos, lista positiva também para PIS e COFINS para determinados medicamentos. E a gente vê esse descompasso entre medicamentos que são mais tributados e alguns outros, ainda que com a carga alta, têm uma tributação mais benéfica, têm alguns incentivos. Esse é o ambiente que a gente tem, um ambiente, digamos assim, descoordenado, sem uma linha mestra e com a carga total muito alta. Isso, de fato, impacta a vida dos pacientes, isso impacta bastante também a operação, digamos assim, hospitalar, de medicina diagnóstica, que utiliza medicamentos na sua prestação de serviço. Isso tem ajudado, né, esse aumento de custo, a achatar cada vez mais aqui a rentabilidade do setor, olhando aqui operadoras, prestadores, também a indústria farmacêutica, que é um grande fornecedor. Além disso, a gente vê toda a parte de importação altamente tributada. O Brasil é dependente de IFA importado da China e da Índia, principalmente. Aproximadamente 95% desse insumo é importado. E a carga tributária na importação também impacta bastante. O que vem pela frente? A reforma tributária, que já se fala há muito tempo, e eu acho que agora tem uma atração um pouco mais forte para se alcançar um modelo que ajude nesse desenvolvimento econômico que o Brasil precisa, torne a economia mais dinâmica e que chegue numa equação mais homogênea de preço e mais justa com tanto as farmacêuticas, que também têm dificuldade em gerir a parte tributária de forma geral, as importações, as revendas, toda a parte interestadual, e que culmine também em melhores preços e mais acesso para os pacientes. E a linha mestra da reforma, ela deve ser publicada, o parecer do relator da reforma tributária deve ser publicado agora no mês de junho, brevemente, mas fala-se muito de um IVA dual, ou seja, fazer toda uma tributação indireta num nível de Estado e uma outra no nível federal, com alíquota combinada de algo em torno entre 25% e 30%. Esse número ainda não está fechado. E também a gente precisa entender se vai haver uma quantidade maior de alíquotas ou se vai ser uma alíquota única para todos. Há uma previsão também de redução ou diminuição total aqui de incentivos, benefícios, né? Acabar também com lista positiva, lista negativa, e você ter algo mais homogêneo. Não é assim que acontece na maioria dos países do mundo, principalmente fora os Estados Unidos, que isenta de sales tax medicamentos de forma geral, é bastante competitivo e do ponto de vista de preço. Na Europa, com o IVA, né, o VAT europeu, a gente vê a alíquota principal algo em torno de 19%, 25% na maioria dos países, enquanto toda a parte de medicamentos tem alíquotas aqui que variam de 5% a 10%. Alguns países cobram alíquota cheia, mas, em geral, há alíquotas específicas para o setor farmacêutico, de modo a incentivar mesmo a melhorar, dar mais acesso a medicamentos para toda a população. É algo que a gente espera ver na reforma, além de simplificação, além de melhoria na tomada de créditos. A gente espera que exista um tratamento mais especial para o setor farmacêutico, mais homogêneo, e que facilite aqui tanto a operação das farmacêuticas, diminua essa carga, e, no final, traga mais acesso a pacientes e aos prestadores, principalmente. Um outro grande comprador de medicamentos no Brasil vem das compras institucionais, feitas pelo governo. Historicamente,
esses medicamentos são isentos nas aquisições pelo governo, e a gente também espera ver algo específico saindo da reforma também para compras governamentais, né? Alguns países têm a isenção, outros, como a Inglaterra, tributam, inclusive as compras governamentais pela NHS, mas vamos ver como é que isso se desenrola no Brasil. Eu acho que há uma esperança aqui de que num prazo de transição curto, a gente consiga ter esse impacto positivo, sem também afetar as operações que já existem hoje de grandes farmacêuticas pelo Brasil, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás, no Rio de Janeiro, em todos esses estados, acoplar também a todos os investimentos de operação que foram feitos ao longo dos anos, com a reforma, com essa melhoria, essa maior homogeneidade de alíquotas e novamente, buscando uma alíquota aqui bem mais competitiva do que a atual e possivelmente também em linha aqui com essas alíquotas que a gente vê na Europa, principalmente para medicamentos de prescrição, de maior valor agregado ali, algo em torno de 5%, 10%, 15% no máximo. Obrigado.